A Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914. Lutas destruidoras e cruéis, motivadas por medo, cobiça e desejo de poder, são ocorrências comuns em toda a história da nossa espécie, assim como foram a escravidão, a tortura e a violência disseminada, infligidas por motivos religiosos e ideológicos. Os seres humanos sofreram mais nas mãos uns dos outros do que em decorrência de desastres naturais. Em 1914, a mente humana altamente inteligente inventou não só o motor de combustão interna, como também bombas, metralhadoras, submarinos, lança-chamas e gases venenosos. A inteligência a serviço da loucura. Nas trincheiras estáticas da guerra na França e na Bélgica, milhões de homens pereceram para ganhar alguns poucos quilômetros de lama. No fim do conflito, em 1918, os sobreviventes observaram horrorizados e incrédulos o saldo da devastação. 10 milhões de pessoas mortas e muitas mais mutiladas ou desfiguradas. Nunca antes a loucura humana tivera consequências tão devastadoras e deixara efeitos tão evidentes. Mal sabiam eles que aquilo era apenas o começo. No fim do século XX, o número de pessoas mortas violentamente pela mão de outras chegou a mais de 100 milhões. Essas mortes foram causadas não apenas por guerras entre países, mas também pelo extermínio em massa e o genocídio, como a execução de 20 milhões de inimigos de classe, espiões e traidores na União Soviética, durante o governo de Stalin, e o Holocausto na Alemanha nazista, que deixou um registro de horrores indescritíveis. Além disso, muitos morreram em incontáveis conflitos mais restritos, como a Guerra Civil Espanhola e o massacre de 1/4 da população do Camboja durante o regime do Khmer Vermelho. Basta assistirmos ao noticiário para ver que a loucura não arrefeceu. Ela continua no século XXI. Um dos aspectos do distúrbio coletivo da mente humana é a violência sem precedentes que estamos infligindo a outras formas de vida e ao próprio planeta. A destruição de florestas que produzem oxigênio e de outros seres vegetais e animais. Os maus tratos aplicados a animais em propriedades rurais, voltadas à produção comercial, e o envenenamento de rios e oceanos e do ar, motivados pela cobiça, ignorantes da nossa interdependência do conjunto como um todo, persistimos num comportamento que, se continuar indiscriminadamente, resultará na nossa própria destruição. As manifestações coletivas de insanidade que se encontram na essência da condição humana constituem a maior parte da história da nossa espécie. E, em grande medida, essa história é de loucura. Se ela fosse o relato do caso clínico de uma única pessoa, o diagnóstico seria ilusões paranoicas crônicas, propensão patológica para cometer assassinato e atos de extrema violência e crueldade contra inimigos imaginados, sua própria consciência projetada exteriormente. Uma insanidade criminosa com breves intervalos de lucidez. Medo, cobiça e desejo de poder são as forças motivadoras psicológicas que estão por trás não só dos conflitos armados e da violência envolvendo países, tribos, religiões e ideologias, mas também do desentendimento incessante nos relacionamentos pessoais. Elas produzem uma distorção na percepção que temos dos outros e de nós mesmos.
Por meio delas, interpretamos erroneamente todas as situações, o que nos leva a adotar uma ação equivocada para nos livrarmos do medo e satisfazermos nossa necessidade interior de alcançar mais. Um poço sem fundo, que nunca pode ser preenchido. Eu entendo que a humanidade como um todo tem essa tendência à destruição. Mas o que eu posso fazer quanto a isso? Só posso trabalhar em mim mesmo, tentando ser uma pessoa boa, tentando me livrar do medo e da cobiça em mim. É importante que você compreenda que o medo, a cobiça e o desejo de poder não são o distúrbio de que estou falando, embora sejam criados por essa disfunção, que é uma ilusão coletiva profundamente arraigada na mente de todo ser humano. Numerosos ensinamentos espirituais nos dizem para abandonar o medo e o desejo. Mas, em geral, esses métodos espirituais não atingem seu objetivo. Não chegam à verdadeira causa do distúrbio. Medo, cobiça e desejo de poder não são os fatores causais supremos. Tentar ser uma pessoa boa, ou melhor, parece algo recomendável e evoluído a fazer. Ainda assim, não é um empreendimento que alguém consiga realizar com total sucesso, a não ser que ocorra uma mudança em sua consciência. Isso acontece como parte da mesma disfunção, uma forma mais sutil e rarefeita de destaque pessoal, do desejo por mais e do fortalecimento da identidade conceitual do indivíduo, da sua imagem. Ninguém se torna bom tentando ser bom, e sim encontrando a bondade que já existe dentro de si mesmo e permitindo que ela sobressaia. No entanto, essa qualidade só se distingue quando algo fundamental muda no estado de consciência da pessoa. A história do comunismo, inspirado originalmente por ideais nobres, ilustra com clareza o que acontece quando as pessoas tentam alterar a realidade externa. No caso, criar um novo mundo, sem realizar nenhuma modificação prévia e essencial na sua realidade interior, no seu estado de consciência. Elas fazem planos sem levar em conta o modelo de distúrbio que todo ser humano traz dentro de si, o ego. A maioria das religiões e tradições espirituais compartilha a ideia de que nosso estado mental normal é prejudicado por uma imperfeição fundamental, o distúrbio a que me referi. No entanto, além dessa percepção da natureza da condição humana, que podemos chamar de má notícia, há uma segunda percepção, ou a boa notícia, que é a possibilidade de uma transformação radical da nossa consciência. Nas mensagens hinduístas e, em alguns casos, também no budismo, essa mudança é chamada de iluminação. Nos ensinamentos de Jesus, de salvação. No budismo, de fim do sofrimento. Outros termos usados para caracterizá-la são libertação e despertar. A maior conquista da humanidade não são as obras de arte, nem os inventos da ciência e da tecnologia, mas a identificação do seu próprio distúrbio, da sua própria loucura. No passado distante, alguns indivíduos chegaram a fazer esse reconhecimento. É provável que um homem chamado Siddhartha Gautama, que viveu há 2.600 anos na Índia, tenha sido o primeiro a ver essa questão com absoluta clareza. Depois, o título de Buda lhe foi concedido. Buda significa aquele que despertou. Praticamente na mesma época, outro dos mestres despertos da humanidade surgiu na China. Seu nome era Lao Tse. Ele deixou um registro dos seus ensinamentos na forma de um dos livros espirituais mais profundos já escritos, o Tao Te Ching. Reconhecer a própria loucura
marca, obviamente, o surgimento da sanidade, o início da cura e da transcendência. Uma nova dimensão da consciência começava, então, a emergir no planeta, a primeira tentativa de florescimento. Aquelas pessoas raras se dirigiam a seus contemporâneos falando sobre pecado, sofrimento e ilusão. Diziam: observe seu modo de viver, veja o que você está fazendo, o sofrimento que está causando. Depois indicavam a possibilidade de despertar do pesadelo coletivo da existência humana normal e mostravam o caminho. Mesmo assim, muito tempo se passou desde então e temos notícia de tão poucos que despertaram. O fato é que o mundo ainda não estava preparado para esses mestres. No entanto, eles foram uma parte crucial e indispensável do despertar humano. Inevitavelmente, na maioria das vezes, não chegaram a ser bem entendidos por seus contemporâneos, nem pelas gerações seguintes. Seus ensinamentos, embora simples e eficazes, acabaram sendo distorcidos e mal interpretados. Em alguns casos, até mesmo na maneira como foram registrados por escrito por seus discípulos. Ao longo dos séculos, acrescentaram-se muitas coisas que não tinham nada a ver com as mensagens originais e que eram reflexos de uma incompreensão básica. Alguns desses sábios foram ridicularizados, insultados ou mortos, enquanto outros passaram a ser venerados como deuses. Os ensinamentos que indicavam o caminho que se encontra além do distúrbio da mente humana, a porta de saída da loucura coletiva, foram desvirtuados e tornaram-se eles mesmos parte da insanidade. Assim, as religiões, numa grande medida, afirmaram-se como forças divisoras em vez de unificadoras. Em lugar de estabelecerem o fim da violência e do ódio por meio da compreensão da unicidade fundamental de toda a vida, elas suscitaram mais violência e ódio, mais separações entre indivíduos, religiões e até mesmo rupturas dentro de um mesmo credo. Tornaram-se ideologias, sistemas de crenças com as quais as pessoas podiam se identificar e elas os usavam para ressaltar sua falsa percepção do eu. Por meio dessas crenças, elas se classificavam como certas e chamavam os outros de errados. Assim definiam sua identidade diante dos inimigos, os outros, os não crentes, os crentes equivocados, e algumas vezes consideravam-se no direito de matá-los. O homem fez Deus de acordo com a sua própria imagem. O eterno, o infinito, o inominável foi reduzido a um ídolo mental, no qual as pessoas tinham de acreditar e que deviam ser venerado como o meu Deus ou o nosso Deus. E mesmo assim, apesar de todos os desvarios perpetrados em nome das religiões, a verdade que elas indicam não deixa de brilhar em sua essência, ainda que fracamente através de muitas camadas de distorção e interpretação errônea. É improvável, porém, que alguém seja capaz de percebê-la, a não ser que já tenha tido pelo menos lampejos da verdade dentro de si. Ao longo da história, sempre houve indivíduos raros que vivenciaram uma mudança de consciência e assim detectaram em si mesmos aquilo que é apontado por todas as religiões. Para descrever essa verdade não conceitual, eles usaram a estrutura conceitual das suas próprias crenças religiosas. Por meio de alguns desses homens e mulheres, escolas ou movimentos se desenvolveram dentro de todas as religiões importantes e representaram não só uma redescoberta, mas, em determinados casos, uma intensificação da luz do ensinamento original.
Foi assim que o gnosticismo e o misticismo se estabeleceram nos primórdios do cristianismo e no cristianismo medieval. O mesmo ocorreu com o sufismo na religião islâmica, com o hassidismo e a cabala no judaísmo, com a Advaita Vedanta no hinduísmo e com o Zen no budismo. Quase todas essas escolas eram iconoclastas. Elas se opuseram a numerosas camadas de conceituações e a estruturas mentais enfraquecidas. Por esta razão, a maior parte delas foi vista com suspeita e hostilidade pelas hierarquias religiosas estabelecidas. Seus ensinamentos, ao contrário das doutrinas da religião principal, enfatizavam a compreensão e a transformação interior. Foi graças a essas escolas esotéricas que os credos mais importantes recuperaram o poder transformador dos seus preceitos originais. Embora, na maioria dos casos, apenas poucas pessoas tiveram acesso a elas. Esses movimentos nunca se expandiram bastante para exercer uma influência significativa sobre a profunda inconsciência coletiva que predominava. Ao longo do tempo, algumas dessas escolas se tornaram rigidamente formalizadas ou conceitualizadas para permanecerem eficazes. Qual é o papel das religiões estabelecidas no surgimento da nova consciência sobre a qual você fala? Muitas pessoas já reconheceram a diferença entre espiritualidade e religião. Elas compreendem que ter um sistema de crenças, um conjunto de pensamentos entendido como a verdade absoluta, não torna ninguém espiritualizado. Não importa qual seja a natureza dessas convicções. Na realidade, quanto mais um indivíduo faz de seus pensamentos, crenças, sua própria identidade, mais se distancia da dimensão espiritual que existe dentro dele. Muitas pessoas religiosas estão presas nesse nível. Para elas, a verdade equivale ao pensamento. Como estão completamente identificadas com o pensamento, com sua mente, consideram-se detentoras exclusivas da verdade, o que é uma tentativa inconsciente de proteger a própria identidade. Elas não compreendem as limitações do pensamento. A seus olhos, qualquer indivíduo que acredite ou pense de modo diferente está errado. Num passado não muito distante, isso lhes serviria de justificativa para matar alguém. E ainda há quem faça isso hoje em dia. A nova espiritualidade, a transformação da consciência, está surgindo em grande parte fora das estruturas das religiões institucionalizadas. Sempre houve bolsões de espiritualidade, até mesmo nas religiões dominadas pela mente, embora as hierarquias formais tentassem eliminá-los por considerá-los uma ameaça. O fato de que a espiritualidade está aparecendo em larga escala fora das estruturas religiosas é algo inteiramente novo. No passado, isso teria sido inconcebível, sobretudo no Ocidente, terra das culturas mais controladas pela mente, onde a Igreja cristã detinha uma franquia virtual da espiritualidade. Ninguém podia falar a uma plateia sobre esse tema, nem publicar um livro sobre o assunto, sem a autorização da Igreja. Caso contrário, seria silenciado. Hoje em dia, porém, mesmo dentro de determinadas crenças e religiões, há sinais de mudança. Isso é confortador. E qualquer pessoa se sente grata pelos sinais de abertura, como foram as visitas do Papa João Paulo II a uma mesquita e a uma sinagoga. Em parte, como resultado dos ensinamentos espirituais que surgiram fora das religiões estabelecidas, mas também em decorrência da influência da antiga sabedoria do Oriente, um número cada vez maior de seguidores das religiões tradicionais tem sido capaz de deixar de lado a identificação com a forma, o dogma e um sistema de crenças rígido.
Essas pessoas têm descoberto a profundidade original que está oculta em sua própria tradição espiritual, ao mesmo tempo que encontram a profundidade dentro de si mesmas. Elas compreendem que seu grau de espiritualidade não está absolutamente relacionado com aquilo em que acreditam, porém que ele tem tudo a ver com seu estado de consciência. Isso, por sua vez, determina como alguém age no mundo e interage com os outros. Aqueles que não são capazes de ver além da forma ficam mais arraigados às suas crenças, isto é, a seus próprios pensamentos. Mas me parece que nem todos aceitam pacificamente essa mudança. Sim, hoje em dia estamos testemunhando não apenas uma influência sem precedentes da consciência, como também uma resistência e uma intensificação do ego. Há instituições religiosas abertas à nova consciência, enquanto outras endurecem suas posições doutrinárias e se tornam parte de todas aquelas estruturas artificiais que o ego coletivo usa para se defender e revidar. Algumas igrejas e seitas, assim como determinados cultos ou movimentos religiosos, são, em essência, entidades egóicas coletivas, uma vez que se identificam rigidamente com suas convicções mentais. A exemplo do que fazem os adeptos de qualquer ideologia política fechada a todo tipo de interpretação alternativa da realidade. Mas o ego está destinado a se dissolver, e todas as suas estruturas rígidas, sejam elas instituições religiosas, corporações, governos ou entidades de outro tipo, irão se desintegrar de dentro para fora, mesmo que pareçam estar profundamente protegidas. As estruturas mais inflexíveis, as mais impermeáveis à mudança, serão as primeiras a desmoronar. Isso já aconteceu no caso do comunismo soviético. Por mais resguardado, por mais sólido e monolítico que se mostrasse, em poucos anos esse sistema se decompôs de dentro para fora. Ninguém tinha previsto esse fato. Todos foram surpreendidos. E há muito mais surpresas aguardando por nós. Você disse que a identificação com a forma física faz parte da ilusão. Então, como o corpo pode nos levar à realização do ser? O corpo, que podemos ver e tocar, não consegue nos conduzir para dentro do ser. Mas esse corpo